gente vai falar hoje sobre os 4 gigantes adoentados da nossa personalidade. Cara, isso é uma das coisas que trava a gente. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente não dá seguimento, não dá sequência nas coisas que a gente faz. Boa noite, Bia. Boa noite. Entrou galera nova aí. Não sabe por que dá sequência nas coisas que a gente faz. E a gente vai falar sobre esses 4. Na verdade, são os que mais travam a gente, né? Primeiro a gente tem que lembrar, e aí vai das necessidades básicas do ser humano, vou dar uma introdução aqui, das necessidades básicas do ser humano, que é de, primeira necessidade básica, que é de fisiologia. Então a gente sempre está procurando isso, né? A fisiologia é, na verdade, o comer, beber, aquecimento, sexo, isso que nos motiva, né? Essa teoria vem de Maslow, né? A pirâmide de Maslow. Então a parte baixa aqui, ele fala que a nossa necessidade principal é a fisiológica. A segunda é de segurança e reconhecimento. Então a minha segunda necessidade básica de sobrevivência do ser humano, nossa, é de segurança e reconhecimento. E aí que mora o grande perigo, né? Porque a gente tem a péssima mania de estabelecer a maior porcentagem da nossa motivação, já que são 5, a maior porcentagem da nossa motivação baseada em segurança e reconhecimento. Então, quando a gente coloca a maior porcentagem disso, a gente fica fixado nisso. Eu expliquei em outras lives, quando eu falei de motivação, e aí depois a galera que está entrando, a live da motivação está lá no IGTV, então vocês podem entrar lá. Então quando eu falei sobre a motivação e a fixação nessa motivação de segurança e reconhecimento, aí que começa a ter as maiores implicações, os nossos maiores conflitos, né? Então os 4 gigantes estão baseados nessa implicação de que a gente fica fixado em segurança e reconhecimento. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Isso acontece, vamos dizer, através de segurança, através de pessoas, né? E o que quer dizer isso? Buscar ser ouvido, buscar ser ajudado, buscar ser apoiado, buscar ser cuidado, através de sistemas também, né? Então a gente sempre tem essa necessidade de colocar a segurança através das pessoas. Dessa forma, a gente faz isso para buscar uma certa felicidade, né? A outra segurança que a gente faz, na parte também de segurança e reconhecimento, é nas coisas. Então, por exemplo, condicionar estar feliz através de partes materiais, como carro, casa, apartamento, enfim. E isso a sociedade impõe muito hoje, né? A parte de eu tenho que ter um carro para ser feliz, tem que ter uma casa para ser feliz, tem que ter dinheiro para ser feliz. Então, necessidade de estar vinculada a essas partes materiais, certo? Outra parte também é a parte de sistemas, né? O que são sistemas? Trabalho, família, sociedade. Então, eu estar vinculado à minha felicidade, à minha segurança e reconhecimento através desses sistemas. E sistemas na verdade, nada mais é do que, por exemplo, família, relacionamentos sociais, né? Uma coisa que também a sociedade coloca muito, de que tem que casar para ser feliz. A gente acha que não, e por mais que a gente tenha esse paradigma de falar assim, porra, hoje em dia, estamos no século XXI, existe ainda esse conceito de tem que casar para ser feliz? Porra, existe muito. E é engraçado que isso a gente dentro de consultório pega demais. Às vezes eu preciso casar para ser feliz, eu coloco a felicidade num filho, eu coloco a felicidade na minha família, suporto muitas coisas pela minha família, suporto muitas coisas pelo meu trabalho, né? Quem aí reclama do trabalho, mas não sai do trabalho, né? Então é uma bosta, meu chefe é um merda, empresa lixo, não me reconhece, não sei o quê, e aí estou colocando a minha felicidade, mas não saio daquilo, entende? E também um reconhecimento condicionado à felicidade dessas coisas, né? De ser aplaudido, de ser reconhecido, enfim. Bom, feita essa introdução aí, o primeiro grande gigante que mora dentro da gente é a parte da acomodação. É o gigante da acomodação. Cara, esse é o maior BO de todos. Por quê? Porque a gente tem que entender que na acomodação é confortável. Na acomodação eu não tenho que fazer esforço, na acomodação eu não tenho que enfrentar, na acomodação eu não tenho que me colocar à prova, na acomodação eu não tenho que... na verdade, os outros me suprem na minha acomodação, né? E por mais que eu ache, porra, impossível ter que ficar acomodado e sentir suprido. Mas lembra, fisiologicamente e por reconhecimento e segurança,
você fica suprido. Segurança de às vezes não ter que enfrentar e ficar seguro naquela zona de conforto, entendeu? E tem uma lei muito interessante da física que chama entropia. A entropia fala que, por exemplo, a gente está no meu consultório aqui. A entropia fala que se eu fechar essa sala aqui e voltar daqui 5 anos, essa sala vai permanecer igual como está, os móveis no mesmo lugar. No entanto, ela vai ficar suja, vai ficar empoeirada, vai ficar encardida. O que a gente consegue entender disso, que a física fala, é que tudo precisa de trabalho. Então, eu preciso sempre estar trabalhando para manter a sala limpa. Eu preciso sempre estar trabalhando para manter a minha motivação para eu fazer algo. Por isso que é importante o propósito. Eu preciso sempre estar trabalhando para manter o meu trabalho ativo, para manter o meu trabalho em dia, para manter o meu relacionamento em dia, para manter as minhas questões afetivas em dia. E eu sempre tenho que estar trabalhando, entende? Então, a acomodação ela é o primeiro gigante do egocentrismo, porque a gente se embota dentro da parte de reconhecimento e segurança, da parte de fisiologia, de ser atendido, para não enfrentar as coisas que tem que enfrentar. É ruim acordar cedo, 5h30 da manhã. Quem gosta de acordar 5h30 da manhã? É ruim, às vezes, ter que ir na academia 10, 11 horas da noite para manter a saúde. Muita gente esquece da saúde, né? É ruim a gente, às vezes, ter uma DR. É bom ter DR? Eu acho que não, porque a gente vai ter que se olhar e olhar para o outro. Entendeu? Então, essa é a primeira lei da acomodação. E lembre sempre dessa parte da física, né? Não é lei da física, mas nessa palavra da física é entropia. Sempre tem que ter trabalho para que as coisas fiquem limpas, para que as coisas fiquem boas, para que as coisas sejam produzidas, para que as coisas andem para frente, certo? A segunda parte, o segundo grande gigante é a posse. E cara, a posse, ela é uma das maiores bases de conflito. E aí a gente vai, talvez, dentro vamos colocar os 7 pecados capitais aí. A posse está dentro da luxúria, né? Porque a posse é o que é meu, né? Meu carro é meu, minha família é minha, meu mozão é meu. É o cacete, entendeu? Não é. Então a gente tem a péssima maneira de vincular nas coisas o que é meu. Só que é meu. Na verdade, isso acontece por uma falta de segurança, uma falta de querer colocar trabalho naquilo, por uma falta de estabelecer a entropia sobre os meus relacionamentos, sobre as coisas que eu me coloco. Então eu começo para não ter que me movimentar, aquilo é meu. Eu começo a provisionar minha felicidade naquilo. Então o carro vai me trazer felicidade, a casa vai me trazer felicidade, o trabalho vai me trazer felicidade, o relacionamento vai me trazer felicidade, só que quando não é nada disso. Né? E dentro dessa estrutura de posse egocêntrica, a gente tem 3 tipos, né? 3 tipos. A gente tem o egocentrismo de tempo, por exemplo. Porque eu não quero ouvir, eu só quero ser ouvido. Eu não quero ajudar, eu só quero ser ajudado. Né? Porque custa, não custa? Isso eu vou fazer, eu só vou fazer e olhe lá quando eu for solicitado. E se for solicitado, eu ainda vou chegar e vou falar assim, cara, procura outro. Porque eu tenho posse do meu tempo, eu não consigo doar para o outro. E aí eu volto naquele processo de embotamento dentro da minha parte fisiológica. O segundo processo é o egocentrismo propriamente dito, né? A gente vê muito isso em coisas materiais, né? Na parte da infância é muito engraçado, né? Quem tem aquele irmão, ou a gente às vezes já fez isso, né? Do que o que é meu, o que é seu é nosso, né? Tipo, o carrinho é meu, mas o seu carrinho é nosso. Né? Então, tipo, é muito doido isso, essa parte de material, eu não empresto nada, o que é meu. Porra, isso aí é interessantíssimo, aquele apego material, né? O cara lava o carro toda semana. Não encoste no meu carro, não empresto o meu carro para você. Não, jamais emprestarei minha borracha. Não, roupas minhas, não pego, mas se tiver uma bonita que eu gostaria de ter. Né? Então, essa é a segunda dentro da posse, né? E a terceira é egoísmo de afeto, de posse de pessoas mesmo, né? Eu sou egoísta de afetividade, porque eu não consigo me doar, porque eu estou fixado na minha base de segurança e reconhecimento, porque eu estou fixado na minha base de ter que ser atendido a todo momento. E entenda que isso é infantil. À medida que a gente vai no processo da vida, a gente começa a entender que essa fixação
ela me frustra, porque o adulto não começa mais a me atender como meus pais me atendiam. Não começa mais a me dar como eu gostaria de receber. Porque papai e mamãe fez tudo para mim. E coloca papai e mamãe como parental, aquele que nos criou. Então, e aí a dificuldade de eu me doar, de eu sair desse mecanismo. A terceira estrutura, aí eu gostaria de fazer um alerta aqui. Para mim, esse conceito está errado que eu vou falar aqui. O conceito de autoestima. Porque a autoestima, na verdade, ela é o conceito de superioridade. E a baixa estima é o conceito de inferioridade. Então, eu tenho que ter uma estima. Como é que está a minha estima? A minha estima está boa, está alta. A minha estima está baixa. Só que está errado, a gente vai ver aqui. Nossa estima tem que estar equilibrada, porque o terceiro gigante é a autoestima, que é o sentimento de superioridade, que é a presunção, né? É o narciso. O narciso não gosta de olhar o outro. O narciso só se olha, né? E tem vários tipos de narciso. Tem o narciso, por exemplo, o narciso da vaidade física, o narciso físico. Quem vai na academia aí? Que o cara malha bíceps e fica assim. Como é que tá o bíceps? Malha a perna, aí vai com um shortinho mais curto e fica na frente da perna tirando uma foto. Essa fixação, essas pessoas têm fixações aonde? De novo, vou voltar lá, segurança e reconhecimento. Não atenda um narciso para você ver. Não atenda um narciso para você ver. Ele morre. Ele morre. Por quê? Quer like. Quer ser aplaudido. E é todo dia uma foto. Da bunda, todo dia uma foto do peito, todo dia uma foto do bíceps, do tríceps. Então, o sentimento de... Essa parte, o sentimento de... A autoestima, o sentimento de superioridade... Ele não permite para a pessoa, não permite que a pessoa tenha humildade, não permite que a pessoa se exercite, não permite que a pessoa olhe para os seus defeitos e aí comece a ter uma percepção diferente da vida. A outra parte do sentimento de superioridade é a prepotência. E a prepotência, na verdade, nada mais é do que a vaidade do poder, né? Que também está ligado com a posse, né? A vaidade do poder. Eu posso sobre você. Eu posso, você não pode. Isso é um merda, eu mando. Faz e obedece, né? Por exemplo, e é muito engraçado que a gente começa a perceber essas diferenças, porque gente, é sempre o oposto. O cara que ele é muito superior, na verdade, ele não se sente bem, ele se sente inferior, então ele tem uma formação reativa, ele reage contra. Então por isso ele vai ter essa prepotência, essa vaidade do poder, para exercer o poder sobre o outro. Para ele, aí sim ele poder se sentir bem, por conta da inferioridade dele. Um outro ponto da autoestima, né? Ou do sentimento de superioridade, é a presunção, que é a vaidade do saber. E isso é clássico em quem é PhD, quem tem doutorado. Não que se você tem, você é. Ok? Não que se você tem, você é. Mas... vai falar um negócio para um cara, vai discutir às vezes algum assunto da área dele para você ver. Você fala assim, cala a boca, cara. Pô, estudei 10 anos que você está falando, você está de brincadeira? E aí, às vezes, começa a justificar tudo. Tudo que ele faz, até as cagadas que ele faz por o cara ter... Então, é o narciso intelectual, é o cara que se acha porque ele tem um estudo, porque ele manja, e enfim... E tem um outro narciso que é muito interessante também, que é o narciso espiritual. É aquela pessoa que às vezes é tão devota que parece uma santa, parece um anjo, nunca fez nada na vida, parece sou um semideus, sou assistente de Cristo para assuntos especiais, sabe? Já viu essa pessoa? Tipo, nunca fez nada de errado, dá sempre tudo bem. Ótima pessoa do bem, faço bem para o próximo, Deus está comigo. Então, e aí começa a vir a presunção, a vaidade do poder, enfim, mas são narcisos espirituais. E aí vive dentro da igreja, mas talvez, sabe, que mais fala mal do outro?
Mas peraí, eu tô rezando 10 rosários por dia, tô rezando 10 terços por dia. Quem é você para me contestar? Entendeu? Eu sou quase uma Madre Teresa de Calcutá. E aí, o quarto e último gigante nosso, que é a baixa estima. Né? Que é a baixa estima, o sentimento de inferioridade, perdão, sentimento de inferioridade. Que aí nada mais é do que a depreciação das qualidades. Não se enxerga. E não se enxerga por coisas muito interessantes. Não se enxerga, às vezes, e Augusto Cury tem uma nomenclatura muito interessante, que ele fala que são os ramens, né? Que são registros automáticos de memória emocional negativa. Ou nada mais é que são crenças negativas, né? Que a gente recebe, às vezes, que a gente interpreta como verdade na nossa infância, né? Por exemplo, você é feio, você é burro. Mães e pais que falam assim, não sei porque que eu te tive, o que você está fazendo aqui, some da minha vida, não queria ter tido você foi a pior coisa que aconteceu. E a gente começa a ter esses registros e a criar aquilo como verdade, e aí não se acha bom o suficiente. Não se acha bom o suficiente para fazer as coisas, entendeu? E aí tudo é ruim. A minha parte física é ruim, eu sou feio, ninguém me acha bonito, não gosto disso, não gosto. E aí nada tá bom, e a pessoa fica no vazio, e aí vira o quê? A pessoa faz 70 cirurgias, tá com uns 80 anos e tá assim, ó. Tá rindo 24 horas. Por quê? Porque não se acha boa o suficiente, não se aceita, não gosta do corpo do jeito que é. Então, comece a perceber quais são os sinais que às vezes você tem de registro de crenças negativas, que isso pode começar a te ajudar. E aí, na verdade, a gente não tem esses sentimentos, né? Porque a gente não foi reconhecido aonde? Na estrutura básica que a gente começou lá em cima, que é de reconhecimento, segurança e da parte fisiológica. Às vezes não foi atendido, né? E como é que eu faço então? Que eu não posso ter nenhuma autoestima e nenhuma baixa estima. Aprendam aí, vamos ver se a partir de agora a gente começa a utilizar os termos corretos. Eu tenho que ter uma autoestima equilibrada. Obviamente que vai ter horas que eu vou ter um pouco de prepotência, porque eu vou estar puto, porque vão me questionar e aí eu vou ficar sem paciência mesmo. Vai ter horas que eu não vou me achar bom o suficiente. Só que isso ele tem que ser agudo, ele não tem que ser crônico, tem que ser de vez em quando. Porque se for crônico na medida de que eu tenho muita prepotência, eu tenho uma autoestima, eu tenho um sentimento de superioridade muito grande, eu não vou reconhecer meus erros, aí eu vou pisar no outro. E a partir do momento que eu também tenho uma cronicidade na parte de baixa estima, um sentimento de inferioridade, eu vou engolir tudo, eu vou aceitar tudo. E ambos os dois não estão certos. Então eu tenho que posso ter picos sim de alta e baixa estima, porque sou humano, porra, é inerente à vida, mas na maior parte do tempo eu tenho que tentar manter a minha estima equilibrada, sendo humilde e reconhecendo os meus erros e também não sendo presunçoso, mas valorizando aquilo que eu sou. Não, essa situação não me cabe mais, não vou engolir mais. Peraí, me falaram isso lá atrás, mas hoje não aceito mais isso. Certo? O Cavalari perguntou aí como você identifica e como tentar ajudar. Na verdade, um pouco pelo bate-papo, né? Sempre a investigação tem que começar pela infância, na verdade, né? Como você foi na infância, como é que era o relacionamento com seus pais e a pessoa se permitir, principalmente, Cava. A pessoa se permitir a ter esse acesso, né? Porque a gente molda a nossa personalidade até mais ou menos uns 7 anos. Então, do 0 aos 7 foi as principais coisas que a gente recebeu e como foi aquilo, né? Uma coisa a gente entender é que a criança não razona sobre qualquer processo. Então, tudo que ela recebe, de certa forma, ela aceita, ela não tem a capacidade de razonar e falar assim, não, peraí, isso eu não sou, ou não, isso eu sou. Então, tudo que ela vai absorvendo, ela vai colocando para ela como verdade. E a partir daí a gente vai começando a viver em cima dessas verdades, a viver em cima dessas coisas que a gente considera como verdade.
né? Identificar, às vezes, por exemplo, nas atitudes, né? Dentro de reunião, você que trabalha, você que tem liderança, está em posição de liderança, se a pessoa se posiciona, se ela não se posiciona em relação a você, em relação a algum conflito, né? Com certeza tem uma baixa estima. Um caso muito interessante, olha só, já que a gente está falando disso, um caso muito interessante dentro de uma pessoa que eu atendi. Eu também sou formado em coaching, na época eu atendi uma parte como coach. Mas, enfim. E aí a gente começou a estabelecer umas metas, e aí a pessoa estabeleceu a meta, só que ela não acreditava naquela meta, porque se ela atingisse aquela meta, ela ia ter que ter um movimento contrário à mãe dela. Ou seja, a meta era sair de casa, certo? A meta era sair de casa. Só que a mãe dela colocou tanta pressão, tantas crenças negativas em relação, tanta fidelidade de que ela precisava estar com a mãe, de que ela não acreditava em bater a meta. Então, a partir do momento que a gente resolveu essa parte, ressignificou todo o processo, ela conseguiu bater a meta. Entende? Mas que às vezes a pessoa quer conscientemente bater a meta, mas inconscientemente tem outros processos por trás que não deixam ela fazer isso. Então, esses são alguns sinais, né? Tipo, e é bate-papo, cara, é conversa. Gestão é conversa, gestão é saber, obviamente tem a parte técnica, tem a parte comportamental, mas é saber, investigar e perguntar o que está acontecendo. E vale muito isso de bate-papo, ser franco com o seu gestor e com o seu colaborador, o que isso acontece, né? Por que você faz, por que você não faz, o que está pegando, o que não está, sem processo de julgamento, né? A partir do momento que a pessoa entende que você não está julgando, tá ok, ela vai confiar em você. Então, beleza, foram esses 4 gigantes adoentados aí que a gente viu hoje, né, da nossa personalidade que rebenta com a gente. O primeiro é a acomodação, o segundo é a parte da posse, o terceiro é o sentimento de superioridade e o quarto é o sentimento de inferioridade. Lembrando que todas essas estão ligadas à nossa parte de reconhecimento e segurança e da parte fisiológica, que está lá na pirâmide de Maslow. Se você perdeu ou se você não viu essa minha live, tem uma live falando sobre isso lá no meu IGTV, que são as motivações, as nossas motivações, né? Como se não as nossas motivações. Beleza? Então ficou para quinta-feira. Hoje, na semana que vem, vai ser quarta-feira. Espero vocês. Valeu, espero ter ajudado aí de alguma forma. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Vambora e conto com vocês. Um beijo. Bom restinho de semana para nós.